Aposto que você tá que ouve falar sobre uma tal de bet, né? A expressão que é usada para se referir a casas de apostas virtuais é uma palavra em inglês que vem do verbo to bet, que significa apostar. Na prática, as bets funcionam assim: o apostador arrisca o dinheiro em um palpite e, caso o palpite se concretize, ele ganha o prêmio. Se não, ele perde o dinheiro. E, gente, apesar de estar se expandindo muito rapidamente no Brasil, essa prática ainda está em processo de regulamentação, viu? Em 2018, as bets tiveram autorização provisória para funcionar, mas só em outubro do ano passado houve efetivamente uma lei que estabelecesse regras para as empresas do ramo. A medida, no entanto, só passa a valer nesse mês de janeiro. E é justamente sobre esse tema que a indústria de AZ vai falar hoje. Vamos receber o Emanuel Lacerda, que é superintendente de saúde e segurança na indústria, o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, e a Georgia Anthony Gomes de Matos, que é psicóloga aqui do SESI. Renata, eu vou começar perguntando para você. O Instituto Locomotiva ele fez duas pesquisas, né? A gente recebeu dois recortes aí, um falando sobre o perfil desses apostadores online e outra falando sobre a saúde mental, né? Dessas pessoas que estão aí apostando. Eu queria que você falasse um pouco sobre o perfil desses apostadores, né? A gente sabe que são homens ali de classes sociais mais baixas, né? Eu queria que você falasse um pouco quais foram as conclusões que essa pesquisa trouxe sobre o perfil. A gente vive uma realidade de crescimento das bets no Brasil em níveis epidêmicos. Para quem está nos ouvindo ou assistindo ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil mais de 25 milhões de pessoas que passaram a apostar esse ano. É uma velocidade de crescimento muito próxima ao que foi da Covid-19. E o perfil era bastante específico, né? É formado por pessoas mais jovens, até porque os mais jovens têm uma familiaridade maior com a internet. Nós temos a maioria desses consumidores de bets estando endividados, são homens das classes C e D. O que que isso significa na prática? Que é o público um pouco mais vulnerável e que nesse processo de retomada da economia, quando os números do PIB mostram o consumo das famílias com potencial de crescimento, é um dinheiro que estaria indo para o comércio, é um dinheiro que estaria fortalecendo a indústria nacional, mas que na prática está indo para os jogos. Eu queria aproveitar que você falou sobre o perfil dessas pessoas, né, que são homens aí mais jovens de classes sociais C e D, e queria aproveitar e perguntar para a nossa psicóloga Georgia. A gente vê que as propagandas em torno das bets elas estão sendo muito publicizadas, né? Em jogos de futebol, em redes sociais, muitos influenciadores, né, estão chancelando isso nas suas redes, o que acaba influenciando essas pessoas, né? Essas pessoas são influenciadas por essas propagandas. E aí, Jorge, eu queria saber de você, quais são os prejuízos, né, que essa propaganda exacerbada, ela traz, né? O que que isso causa, né, nessas pessoas que estão consumindo isso? Primeiro que essas propagandas, elas são associadas a pessoas que têm credibilidade junto ao público, né, então são atletas olímpicos, muitas vezes, são, jogadores de futebol, são atores famosos. As bets são associadas ao futebol, que está muito ligado a esse público jovem, homem, né, homem jovem. E, eh E aí você estabelece o que a gente chama de rapport, né, que é você, criar modelos, em um público que esse jovem reconhece como alguém de credibilidade, né. Então, daí você já cria para ele uma narrativa: "Não, se fulano que é massa, que é muito legal, está dizendo que tá ok porque eu quero ser desse grupo dos caras massa", né. Então, daí você já cria esse rapport. Sem contar que esse grupo jovem, eh, homens jovens, né,
De um modo geral, as pessoas jovens, passam por uma fase que a gente chama de pensamento mágico. A gente passa 2 vezes nisso na vida. Quando a gente é criança, até os 7 anos de idade, então os nossos pensamentos mágicos são muito mais mágicos ainda, né. É fada do dente, é unicórnio, são coisas mais mágicas ainda. E na juventude, quando a gente é muito idealista, a gente acha que pode mudar o mundo, a gente acredita em narrativas, como: "Eu vou enriquecer muito rapidinho, se eu investir 100 eu vou tirar, 10.000 em uma semana", né. Então esse é o tipo de narrativa que um pensamento mágico na juventude, mas também a gente pode usar esse pensamento mágico para outras coisas, né, para jovens idealistas que querem mudar o mundo para melhor, por exemplo. Mas, que eu vou conseguir bater um recorde, esse é o tipo de pensamento mágico também que às vezes é muito utilizado para o positivo. Então é esse período da vida onde as pessoas têm um pensamento mágico e esse tipo de narrativa de "eu vou ganhar dinheiro fácil", cai muito bem, né. Então fica um público que, esse tipo de propaganda, eh, cola muito rápido, sabe. E quais são os prejuízos, Jorge, da gente ter essas pessoas acreditando, né, que vão ser talvez como o fulano de tal que fez uma propaganda disso numa rede social ou na televisão? Quais são os prejuízos que essa pessoa acaba tendo, né, quando ela vê que não é bem aquilo? Os preju essas pessoas começam a acreditar muito que elas vão ganhar dinheiro fácil sem ter que trabalhar, né, então a gente começa a ver muitos jovens fazendo isso, né, eu vou apostar porque eu vou ganhar dinheiro fácil sem ter que trabalhar, eu vou investir que eu vou ganhar dinheiro fácil sem ter que trabalhar. Eles viram alvos de, golpes como esse, que na verdade é um golpe, né, como a própria pesquisa diz, na verdade, quem ganha dinheiro são as empresas, essas pessoas perdem dinheiro. Então muitos jovens entram com o dinheiro da família, né, sem a família saber, quem está perdendo dinheiro é a família, não o jovem, porque ele ainda não é remunerado muitas vezes. E enfim, deixam de investir, como ele já falou mesmo, né, no seu próprio futuro, né, na verdade você desvia ali um potencial. Achei muito bacana, o que já foi dito, é que existe um potencial muito grande do jovem para o bem. Para ser um jovem idealista, um jovem que vai construir um Brasil muito melhor, ele está sendo desviado para quê? Para o mal, né, não é só o potencial Brasil, é o potencial de cada indivíduo que deixa de investir para ser alguém, para se perder, eh, nesse tipo de crença, né, de que é possível ganhar muito dinheiro sem ter que fazer nada. Emanuel, e pensando justamente, né, nesses riscos que essas apostas online, elas trazem, recentemente o governo federal ele criou um grupo, pra avaliar aí os riscos, né, que essas apostas esportivas trazem. E o inclusive o SESI também criou, já já a gente vai falar sobre essa campanha, né, que o SESI lançou. Mas eu queria saber de você qual que é a importância da sociedade estar discutindo, esse adoecimento, né, digamos, porque querendo ou não, esse vício em apostas, ele é um adoecimento, né, ele se torna aí um problema de saúde pública, né, no fim das contas. Então, qual que é a importância da sociedade civil, da indústria e das pessoas discutirem sobre os riscos que essas apostas trazem? Então, primeiro, o que foi feito até o momento da parte do poder público, ele teve um foco muito forte em aspectos, por exemplo, de de combate ao crime organizado, as questões também do uso indevido dos programas sociais do governo, né, que ali se verificou também ali uma utilização indevida, porque não é para isso que os programas sociais são feitos, e também foi convidado, e mobilizado, para esse conjunto de um esforço, as questões de saúde, que de fato é um braço que também precisa ser contemplado nessas políticas, em políticas públicas e também políticas que você engaje e integre a sociedade. O SESI, assim como outros setores, de representação empresarial,
também a gente começou a discutir e verificar o que fazer nesta perspectiva da saúde do trabalhador. E quando a gente observa os dados que o Instituto Locomotiva traz, onde há uma prevalência muito grande dessas questões nessa faixa etária de 18 a 29 anos, e aí eu quero dizer que os homens são um pouco mais do que as mulheres, mas pelo que eu vi no relatório do Instituto, Só um pouco mais que as mulheres. só um pouco mais, perfeito. Então não é também só homens que apostam, É. também há, para mim, até uma surpresa negativa, no caso, de ver também uma presença feminina muito grande nesta população que utiliza, né, as bets como forma, enfim, de lazer, enfim, né, e outros motivos. A gente foi para os nossos dados e quando a gente observa, aí nós temos um serviço do SESC que já dura mais de 10 anos, e a gente começou a observar dos últimos 5 anos, como nós temos um diagnóstico de estilo de vida na indústria, e nos últimos 5 anos nós chegamos a quase 1.900 empresas, fizemos avaliações de estilo de vida em quase 180 mil trabalhadores. E quando a gente observa o recorte dessa faixa etária de 18 e 29 anos, a comparação com a população em geral da indústria, de outras faixas etárias, o estilo de vida do jovem está muito ruim. E aí eu destaquei aqui alguns indicadores só para observar como do jovem trabalhador, né, seja homem ou mulher. Então, quando nós observamos, por exemplo, fatores de riscos comportamentais, psicossociais, como, por exemplo, o uso de tempo de tela, que está diretamente li- ligado a essas questões dos jogos, né, com base em plataformas. Enquanto que 31%, eu acho alto, 31% da população da indústria usa tela com mais de 6 horas, a população jovem usa. 50% da população jovem usa mais de 6 horas, tem mais de 6 horas de uso de tela. Ou seja, quase o dobro, ou seja, 50% dos jovens usam 6 horas ou mais de tela, enquanto que 30% da população em geral de trabalhadores da indústria utilizam. Então, há uma sinalização de um uso excessivo de tela nesta população. E que os recursos humanos das empresas, os departamentos de recursos humanos, os gestores de saúde, ainda estão avaliando como lidar com isso. Outro, por exemplo, que é consequência disso, qualidade do sono. 11% dessa população tem pior qualidade de sono do que, por exemplo, 9% que é da população em geral. Disposição ao trabalho. 22% dessa população de jovens reportam que tem baixa disposição ao trabalho, enquanto que na população em geral são 15%. Então, produtividade, dificuldade de concentração. 18% dessa população de 18 a 29 anos tem dificuldades, ou seja, perde mais de 3 dias por mês, eles reportam que tem dificuldades. Então, isso tudo é impacto em presenteísmo, né, na atividade de trabalho. Pensamentos negativos também, essa população de 18 a 29 anos tem pensamentos negativos, ou seja, 9,5% dessa população reportam que tem, enquanto que 7,4% da população em geral. Ou seja, quando a gente reúne todo esse conjunto de indicadores, ele nos aponta que dentro do ambiente corporativo das empresas, sem falar das questões enfim, de endividamento, que são as consequências, há o problema de saúde corporativa, não estou nem falando da saúde geral, que em especial dessa população jovem. Em que medida há uma relação entre uma coisa e outra? Claro, isso pode ser fruto de uma investigação mais forte, mas que já há um claro sinal de uma deterioração da qualidade de vida, dos estilos de vida dessa população dentro das empresas, isso
isso já vem sendo aportado a partir desses estudos aqui do SESI. E essas plataformas, elas não oferecem, né, ferramentas para que as pessoas que estão ali jogando, elas consigam, se autoanalisar, né. "Poxa, eu tô jogando aqui tem muito tempo, talvez seja melhor fazer outra coisa, focar em outra coisa". As plataformas, elas não oferecem, essa autoanálise mesmo, né. O mundo digital ele vive de utilização, né. Você, como diz, você é a mercadoria do mundo digital. Então, no conceito não há nenhum tipo de, né, o beba com moderação, não existe isso. Então, é a utilização, que é o grande negócio. Então, não seria diferente para esse tipo de atividade aí no mundo digital ligado aos jogos, né, aos jogos online. Por isso que é importante que esses entes, né, como eu citei, a sociedade civil, as empresas, né, e o próprio governo fale sobre os malefícios que essas apostas trazem, né, porque os próprios sites, eles não oferecem essas ferramentas, né. Nós, estudamos já há 2 anos, as questões que podem ser feitas para, de alguma forma, melhorar aí, a relação do brasileiro com o jogo, né. Uma das coisas que se trata tem a ver com o interrompimento, da compulsão, aí que a doutora inclusive, descreveu pra gente. Isso passa, por exemplo, por criar ou comunicar barreiras que diminuam o comportamento compulsivo. Então, vamos supor que depois de 30 minutos jogando, pudesse aparecer algo na tela em que fosse um questionário de perguntas que levassem à reflexão do apostador. Perguntas relacionadas a você está seguro de estar jogando? Ou as contas de luz já foram pagas? O convênio médico do seu filho já foi, já foi pago esse mês? Imagina 5 minutos de questionários que, além de servir para frear um pouco o processo de compulsão, né, pelo tempo, também levasse a uma reflexão com relação às pessoas. Questionários já existem exemplos na Inglaterra, algumas das empresas de bets multinacionais até colocam, isso à disposição dos apostadores, mas ficam lá escondidinhos num canto, né, praticamente pedindo para os usuários não utilizarem. Enquanto isso, 80% dos, apostadores concordam que hoje é excesso de propaganda de apostas esportivas em todos os meios de comunicação. E 67%, imagine só, 2/3, superintendente, afirmam que conhecem pessoas que estão viciadas em apostas esportivas. São 103 milhões de brasileiros que conhecem alguém viciado em apostas esportivas. Então, ou nós tratamos isso com algo como um problema de saúde público de um lado, o impacto na produtividade do outro, e como um ralo do dinheiro que poderia estar indo para o consumo e estão indo para empresas, muitas delas multinacionais, sem gerar um emprego aqui no Brasil, ou nós corremos o risco de ser tragado aí por essa verdadeira epidemia de bets. Isso está muito ligado também com as emoções, né, Renato? Tem um recorte da pesquisa de vocês, como você disse, que as pessoas dizem conhecer pessoas que estão viciadas e endividadas, e está muito ligado também com as emoções, né? Esses mesmos entrevistados também responderam sobre as sensações que eles estão sentindo, né, quando eles estão jogando. No caso, estresse, ansiedade, alguns falam que é para aliviar esses sentimentos, né, de ansiedade, talvez de depressão, que são doenças que, afetam em uma grande parte da população, né. Imagine que 42% dos nossos entrevistados afirmam que sentem que as apostas online são uma forma de escapar dos problemas e das emoções negativas, né? Nós temos também outro número interessante, que são quase metade dos apostadores afirmam que já se sentiram pressionados a apostar online para recuperar perdas anteriores. Esse número chega a 59% entre os jovens de 18 a 29 anos. E após perder uma aposta, 72% afirmam que se sentem tristes
após perder uma aposta. Sabe qual que é o controle? Que dado interessante é que 91% se dizem felizes após ganharem uma aposta. Ou seja, para recuperar a tristeza, eles voltam a apostar na busca dessa felicidade, que é muito rara, afinal de contas, se fossem os apostadores que ganhassem mais dinheiro, essas empresas simplesmente não existiriam. E isso acaba virando uma bola de neve, né, Renato? Porque a pessoa entra ali, aí perde, depois volta e perde de novo, e acaba virando um problema que se estende, né? E não consegue sair, né, porque elas abrem, na verdade, para quem está nos ouvindo e nunca apostou, a pessoa tira o seu dinheiro do banco e abre uma conta corrente numa casa de apostas. Então, mesmo quando ela ganha, ela não tira o dinheiro dessa conta corrente. Esse dinheiro fica lá, na prática, até acabar, né? São poucos os brasileiros que efetivamente sacam esse dinheiro. Agora, o que isso significa na prática, né? Segundo dados do Banco Central, que nós analisamos aqui no Instituto Locomotiva, os gastos dos brasileiros com bets, ou seja, o gasto bruto, né, o que sai desse dinheiro, chega em 246 bilhões de reais por ano. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, isso é praticamente 3 vezes com que se gasta com roupas no Brasil. E aproveitando que o Emanuel mencionou, né, os programas sociais, em setembro desse ano, o Banco Central fez um levantamento, né, que trouxe aí dados de pessoas que recebem o Bolsa Família, né? A gente sabe que o Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda para, geralmente, pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade social, né? Então, a gente vê que são pessoas que estão ali recebendo um benefício do governo, às vezes para sanar questões relacionadas à saúde, à alimentação, ao cuidado com os filhos e que, no final das contas, a gente sabe que R$ 600, que é um valor médio que o Bolsa Família oferece, ainda é um valor bem pequeno para a gente sanar todas essas necessidades, né? Então, esse dado do Banco Central, ele trouxe que essas pessoas que estão inseridas ali no Bolsa Família, elas estão trazendo esse dinheiro que elas recebem e usando, nas apostas online, né. Cerca de até a publicação da pesquisa, eles, viram que cerca de R$ 20 bilhões foram direcionados, para esse fim. Então eu queria que você falasse, Jorge, um pouco sobre as expectativas, né, dessas pessoas. O que pensam essas pessoas? Por que que elas apostam, mesmo tendo pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo recurso para sobreviver, elas ainda acham um meio, um subterfúgio para pegar esse dinheiro e fazer uma aposta online. É, praticamente tirar a comida da boca, né, da sua própria família. E assim, o curioso é que vamos refletir sobre um cenário maior, né, e trazendo o que o Emanuel, comentou comentou. A gente, está num cenário onde mais pessoas têm acesso a esse tipo de jogo, pessoas das classes C e D. Então o quanto que o dispositivo móvel, ele é inclusivo do ponto de vista de pessoas até com muito baixa escolaridade, sem alfabetização, conseguem acessar essas casas de jogos, né, conseguem utilizar. Ele tá dif ele você consegue acessar 24 horas por dia, né. O próprio dispositivo, ele tem, como o Emanuel disse, você que é a mercadoria, então ele faz de tudo para você ficar conectada. Ele tem luzes que fazem você, querer, Ter atenção, né. entrar em contato o tempo todo. Então você acorda à noite, você pega o celular, é a primeira coisa, né. Eh É como se ele, produzisse uma dopamina de curto prazo. Então, quando ela acaba e que você sente falta e você acorda, você vai lá, "Ops", né, pega ali, Isso. produz mais um pouquinho e aí volta até a dormir depois, mas porque ela vai durar mais poucas horas. Eh, então, assim, esse processo compulsivo, ele tem a ver também com a tecnologia, sabe?
Eh, e o jogo, ele tem também esse processo de compulsão, porque como, o presidente disse, ele traz essa recompensa, né, você ganha de vez em quando. Então quando você ganha, sua mente sabe que existe essa possibilidade de você ganhar. Então você fica atrás dessa possibilidade de ganhar, né, e mesmo perdendo ainda existe isso, então o seu cérebro fica atrás desse esquema de recompensa. Compensação. E quando você ainda não ganhou, você produz a dopamina achando que vai ganhar. Então antes de você perder, você já vive os benefícios de achar que pode ganhar. Então você já produz toda aqueles neurotransmissores que te fazem bem, temporariamente, até que você perde. Aí quando você perde, aí vem aquela tristeza, mas temporariamente você sentiu aquele bem-estar, sabe, porque pela possibilidade de você ganhar. Então tem todas essas químicas aí, que são geradas pelo jogo e pela tecnologia em si, que mantém você preso nessa possibilidade. O acesso é muito facilitado, não existe nenhuma regulação, muita propaganda, propaganda que associa com coisas positivas, né, então é um ciclo vicioso muito Figuras estimulante. que às vezes nem se deram bem por conta disso, né, por conta das apostas, Mas que as pessoas, né, não. não assimilam, né. É. Bom, e para finalizar, Emanuel, eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha que o SESI lançou, né. A gente sabe que os trabalhadores que estão ali investindo seu dinheiro, às vezes, que era para ser direcionado para uma outra finalidade, né, e tem essas questões dos sentimentos, né, eles se sentem ansiosos ou falta de sono. Como que isso está ligado, com a preocupação que o SESI tem com os trabalhadores mesmo, com o rendimento do trabalhador. Então, exatamente, visando esse enfrentamento dessas questões, a gente pensou numa campanha, são 5 frentes que nós, enfim, vamos iniciar, mas eu acredito que isso não é uma campanha que tem início, meio e fim, porque eu acho que isso deve ser um trabalho constante e regular de melhoria de qualidade de vida do trabalhador, que é a nossa missão, é isso que o SESI foi criado para atender essas necessidades. E agora especificamente no enfrentamento, né, dessa questão aí dessa "pandemia", entre aspas, de jogos. Então, dentro dessas 5 frentes, eu destaco a primeiro ponto, que é a conscientização sobre os riscos, e aí essas alianças com a sociedade civil, trabalhos como o Instituto Locomotiva, Poder Público, acho que todo esse movimento com a sociedade civil é importantíssimo, e poder público também, para levar uma mensagem de conscientização em especial desse jovem, porque é importante segmentar a comunicação, né. Eu não sou profissional de comunicação, mas eu eu tô aqui diante de você, que eu acho que você explica melhor do que isso. Porque tem uma linguagem, o jovem tem uma linguagem para chegar nele, para sensibilizar, porque ele tem expectativas e diferentes de outros públicos. Então acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é sobre a questão do jogo mesmo, né, enfrentando essas questões que a Georgia bem destacou, de como isso afeta, as pessoas, e como ele pode ser um agente ativo nessa transformação. Um terceiro aspecto, que já é uma consequência disso tudo, mas que pode ser atacado preventivamente, é a questão da educação financeira. Eh, e aí levar a educação financeira para o trabalhador como forma preventiva e também de mitigação, para os danos que existem a partir dessa questão dos vícios em jogo e jogo online. Eh, a questão da oferta de lazer, cultura e lazer, eu acho que você tem que trazer esses outras opções para essa parte da população, de não ficar dedicado e concentrado, porque a tecnologia, como esse vício está atrelado à tecnologia, a tecnologia é fácil não só para jogar, mas fácil também para você inibir, outras, gozar ou utilizar outras formas, de lazer na sua vida. Então, e associando essas questões de bem-estar e vida saudável. E por fim, programas de saúde dentro das empresas.
apoiando o autoconhecimento, o autocuidado apoiado, com programas de saúde para essa população de trabalhadores da indústria, em parceria com o RH das empresas. Acho que é uma campanha que tem comunicação, mas também tem serviços associados para tentar transformar aí essa realidade. Uma força-tarefa, né? Isso. Eu posso Claro. fazer aqui um complemento? A gente tem conversado muito, Emanuel até passou para mim o vídeo que tem circulado muito de um autor que fala do prejuízo das tecnologias. Também não quero demonizar, né, mas ele fala muito que ele percebeu, e aí acho que ele falou até um termo certo, uma pandemia mesmo, relacionada à saúde mental dos jovens, a partir de 2017, né. Então ele, como professor, ele percebeu, de repente, um grande número de alunos com crises de ansiedade, depressão, estresse em sala de aula, e eles, fizeram pesquisas, perceberam isso em outros continentes, e nós fomos olhar os nossos dados, também olhamos inclusive os dados do PENSE aqui no Brasil, que é a Pesquisa Nacional, Escolar, né. E a gente percebeu, tanto nos nossos dados quanto nos dados do PENSE, mais ou menos no mesmo período, 2016, 2017, uma variação nos dados, né. Então, o uso de tela aparece também com um aumento expressivo, eu até anotei aqui, deixa eu ver, estou no Safel. Aqui, ó, por exemplo, em 2016, o uso de tela era de 13% da população de 14 a 19 anos no PENSE e passou para 28% em 2022. Nos nossos dados, o Emanuel chegou a falar de 50% dos jovens, né, com tempo de tela de 6 ou mais horas por dia. Eh, não, mentira, tempo de tela, desculpa, passou de 8 para 20% no PENSE. A ideação suicida é que passou de 13 para 28%, Um aumento né. expressivo, né? Então, nos nossos a gente viu lá pensamentos negativos e pessimistas, a gente viu problemas de sono, a gente viu muitas outras coisas, mais ou menos nesse período de tempo também, sabe. Então eu não sei se o Instituto Locomotiva fez alguma pesquisa e percebeu algo mais ou menos nesse período de tempo, mas esse professor, que agora não me recordo o nome, mas ele foi entrevistado no Roda Viva recentemente pela Vera Magalhães, né, ele fez essa chamada, né, para a gente prestar atenção também, o como a gente precisa de educação para lidar com as tecnologias, porque elas têm afetado a nossa qualidade de vida nesse sentido. A gente foi chamado a utilizá-la sem muita noção de como ela afetaria a nossa vida, e agora a gente precisa Se adaptar. fazer isso que ele falou. Vamos parar um pouco e vamos pensar como é que isso está afetando a nossa vida, o nosso sono, as nossas relações, né. Todo mundo fala que vai para um restaurante, está todo mundo usando o celular e ninguém conversa uma com a outra. E a gente não para pensar, não tem nenhum questionário parando a gente, falando assim: "Olha, como é que isso está, né, afetando a sua vida". Então, sei lá, quis fazer esse comentário, porque eu acho que isso faz parte do grande cenário também. Perfeito. Renato, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só 2 comentários, bastante rápidos, né, um sobre esse da doutora. Nós, lançamos na semana passada o resultado de uma pesquisa em que mostrou que 17% dos pais admitem que os seus filhos têm contas numa bet. Esses são os pais que sabem e admitem. 17% das crianças de 9 a 17 anos têm conta numa bet, segundo o próprio pai e mãe, segundo os próprios pais. Outro dado interessante é que 55% das crianças já falaram com estranhos jogando online, com alguém que não conhece. O que mostra que, além da preocupação bastante séria relacionada à saúde mental, tem uma preocupação relacionada à segurança das crianças que precisam ser debatidas. Então, gostaria de agradecer a vocês pela participação no nosso podcast, né, para falar sobre um assunto tão importante que está tão aí
entranhado na nossa sociedade, infelizmente. Mas é muito importante a gente debater sobre isso, né? Muito obrigada, viu, gente? E pessoal, com a participação dos nossos especialistas, eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho melhor sobre os riscos que as apostas online apresentam. Se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente está discutindo sobre o tema, é só você acessar a Agência de Notícias da Indústria. E lá também você consegue conferir todos os detalhes sobre a campanha que a gente mencionou aqui. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, ative o sininho, nos siga na sua plataforma preferida. O roteiro e a apresentação desse podcast ficou a cargo de Mariana Costa, eu no caso. A captação e edição de vídeo é do Gilberto Souza e do Augusto Coelho. E a direção geral é de Ariadne Sakis. Tchau, tchau e até a próxima.